isso. Gente, sem churumelos, a gente está aqui com o professor Célio, como a gente anunciou nas redes digitais, no Jornal de Anandeu, aqui na rádio. Presidente do PT, a gente vai bater um papo com o Célio, como é que está a situação do PT, as situações políticas e tal. O Célio, além do PT, Célio é professor e também empresário do setor educacional aqui de Anandeu. Hoje é convidado, sempre está aqui batendo papo comigo, e sempre solícito quando a gente chama para conversar e tal. Professor Célio, se apresente aqui para os ouvintes da Rádio Mega Cidade. Bom dia, Rui. Bom dia, ouvintes. Mega Cidade. Bom dia, Kleber. Sou o professor Célio. Sou proprietário do Pitágoras Concursos. Também coordenador da Universidade Anhembi Morumbi, uma franquia que chegou há pouco tempo aqui, faz quase um ano, né? Aqui na Cidade Nova. É uma universidade que tem mais de 50 anos de existência, muito forte no Centro-Sul, principalmente em São Paulo, e a gente está trabalhando nessa direção, né? Sempre ligado à educação, seja com concursos públicos, seja com preparatórios, IFPA, Enem, e agora com o ensino superior também. E assim, Rui, além disso, também sou pré-candidato a vereador. Se colocou nessa disputa, que é, na verdade, a intenção de todos do Partido dos Trabalhadores, que na próxima eleição a gente tenha um vereador eleito pelo partido. Já, sabe, há alguns anos o PT não elege vereador, e a gente precisa dessa representação. Na verdade, a esquerda não elege, né? E a esquerda precisa estar representada na Câmara dos Vereadores, até pelo olhar que tem sobre todas as questões, em particular sobre a questão social. Então precisa, até para apontar algumas coisas, fazer as críticas necessárias, elogiar onde tem que se elogiar, tá entendendo? Mas o município precisa desse olhar. E tudo indica, pelas movimentações, não só do PT também, mas dos outros partidos de esquerda, que essa Câmara vai ter representação, acho que não só de um vereador, mas, sabe, eu acho que no mínimo uns dois, de esquerda, com uma visão mais social da política. É isso, para começar. Beleza, beleza. Gente, eu estava aqui na cocheira, fazendo um lanche, que eu saí desesperado de casa. É pau para toda hora. Professor Célio, o PT é um partido que já tem tempo, né? Você falou sobre a eleição parlamentar do partido. Já tem um tempo que não tem parlamentar. No seu período, mas já tem um tempinho que não tem um assento na Câmara de Anandeu, mas teve. Outra coisa, houve a mudança, né? Nós temos hoje uma federação, né? Que engloba o PT, PV e PCdoB. E essa federação, todo mundo ali dentro do mesmo balaio, dali que sai o candidato, né? Provavelmente tem a disputa interna lá, cada partido vai lançar seu nome e tal, mas toda a votação vai ali para dentro. Hoje, dentro da federação, quais os partidos que hoje tem chance de eleger vereador na sua visão? A federação funciona como um partido, né? São 3 partidos, no nosso caso, você acabou de falar, o PT, o PV e o PCdoB, os 3 formam um partido, lançando o mesmo número de candidatos que qualquer partido. Ou seja, 3 partidos vão lançar 26 candidatos. E aí, assim, na correlação de forças entre os 3, a gente vê que todos têm chance, né? Tem algumas candidaturas competitivas no PCdoB, tem a Leila Márcia, o PV, tem diversas candidaturas competitivas, no PT também, né? Então a gente trabalha mais ou menos em pé de igualdade, porque esse foi um projeto nosso, né? Que na chapa da federação não tivesse vereador, e a gente construiu uma chapa sem vereador, sem gente com mandato, porque aí você já sai, já meio derrotado quando você tem um vereador na chapa, o cara já chega com 2.000 votos, com 3.000 votos, né? Até alguns se assanharam para entrar na federação, a gente conversando, dialogando na federação,
a gente barrou isso, então não tem vereador na federação. Isso foi um atrativo para a federação, que, sabe, muitos candidatos da eleição passada, que tiveram uma votação razoável, né, vieram para a federação exatamente por perceber que na federação eles concorriam de igual para igual, né? Então, com possibilidade. Então, isso foi um atrativo. A nossa chapa é muito boa, é uma chapa que garante, tem eleição garantida de 1, e a gente vislumbra, sabe, no mínimo eleição de 2. 1 é garantido, 2 é com grande potencial e possibilidade de eleição. O professor, além da federação, também vai ter o debate sobre o executivo, né? A gente está empolvorosa nessa disputa eleitoral. Nós já temos a pré-candidatura do prefeito Dr. Daniel, que a pesquisa da DOCS apontou amplo favoritismo. Eu acho que bate 80%. E os outros candidatos todos lutando para que não chegue a 10%. Claro, a pesquisa é uma fotografia do momento, mas isso reflete o bom momento da administração, né? 3 anos e meio, uma administração que vem construindo, inegavelmente, a olhos nus, não adianta falar aqui e falar ali, inegavelmente. O doutor Daniel, a sua gestão, ela deu um novo patamar e ela deu. Esse slogan não é uma coisa vazia, não é só slogan, é uma realidade que se encaixa bem na realidade. Ela deu a olhos nus, a cidade ela hoje está em outro patamar. É teatro, é museu, é saúde, é educação, é asfalto. Acabei de falar da obra de saneamento, infraestrutura que está sendo feita ali na Feira do Seixo, subiu 9 posições no ranking das 100 mil cidades. Ela sempre esteve no 100º lugar, hoje é a cidade em melhor posição na área da região norte, superou todas as capitais, Manaus, Belém, a cidade de Cantarém, Marabá. E a gente vê as obras que são obras que mexem no saneamento, não é aquela hora, mete o asfalto e acabou, e tchau, vamos embora, depois o bicho pega, a chuva cai. São obras estruturadas para durar anos e anos e anos e anos. Né? Aí a gente, eu sempre falo, no período eleitoral a gente teve um problema. Na verdade, anterior ao período eleitoral, não houve oposição, ainda não teve oposição. Não sei se o patamar do prefeito era muito alto, as obras e tal, não dava espaço, mas não houve oposição. Não houve. Ninguém, nenhum partido, nenhum dirigente se posicionou. Chega a eleição, eu acho que é democrático. Vem a disputa, obviamente, faz parte a gente prefere a democracia do que o totalitarismo. Mas hoje, a federação, como é que está a federação? A federação, ela vai lançar candidatos. Eu já falo lançar candidato, ela só pode lançar um, não é isso? Só pode homologar. Mas pré-candidato você pode lançar Deus e o mundo e tal, né? Quer dizer, como é que está a federação hoje a nível de pré-candidaturas? Executivo. Assim, nós estamos dialogando e construindo esse processo. Na verdade, o que existe até o presente momento são pré-candidaturas, né? E essas pré-candidaturas, sabe, estão, claro, se lançando, tanto para a disputa interna quanto para fora, para aparecer, lançar seus nomes e tal, né? E a discussão, tem uma discussão forte dentro, principalmente do Partido dos Trabalhadores, que é a discussão entre ter candidatura própria, né, ou apoiar a reeleição do atual prefeito. O PT está dentro da gestão, né? Faz parte. O PT tem uma secretaria, que é a Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura. Então a disputa está sendo essa, no momento. Né? De pré-candidatos, a gente tem o Luiz Freitas, a gente tem recentemente lançado Pedro Soares, a gente tem... 2 ex-vereadores, né? E a gente tem Miro Sanova, né? São 3 pré-candidaturas que estão se movimentando. Né? Uns mais, outros menos, mas estão se movimentando. Né? E assim, essa disputa aqui interna do PT, ela já saiu do âmbito municipal. A gente tinha um encontro marcado, a gente fez uma eleição para delegados, e os delegados no encontro decidiriam o rumo do partido, seja a nossa tática eleitoral. Né? Ou se a gente ia sair com candidatura própria, ou se a gente iria apoiar a reeleição do Dr. Daniel.
O encontro foi suspenso pelo Executivo Estadual, a gente obedeceu a suspensão, né? E posteriormente o que a gente percebeu foi a movimentação no sentido de determinar uma pré-candidatura. É claro que a gente se movimenta contra isso, porque se houve uma suspensão, e nesse documento que suspendeu o encontro, estabeleceu-se que um GTE, um Grupo de Trabalho Eleitoral, seria formado para que a gente dialogasse sobre a tática eleitoral de Ananindeua, né? Esse GTE nunca foi instalado de fato, né? Nunca sentou, e aí, por nunca ter sentado, é que a gente reagiu à tática da movimentação em defesa de uma candidatura. Porque, pelo que estava estabelecido, a partir do documento que suspendeu o encontro, era sentar no GTE para a gente dialogar no sentido de construir essa tática eleitoral. Como não aconteceu e uma candidatura foi sendo trabalhada, né, a despeito de que a própria executiva estadual determinou, a gente se movimentou também, né? Se movimentou, já tinha a pré-inscrição do Esfreita e teve uma outra pré-candidatura lançada, que foi a do Pedro Soares. Então, você tem 3 pré-candidaturas no PT hoje? Pode-se dizer que tem 3 pré-candidaturas no PT. Mas, e da federação? Tem algum? Assim, não, são essas 3 pré-candidaturas. Né? Tem 2 partidos aí. Os 3 partidos, né, no caso PV e o PCdoB, estão mais preocupados com a chapa proporcional, com a eleição de vereador, né? Essa disputa está concentrada dentro do PT. Né? Mas assim, o que a gente quer aqui para finalizar esse ponto é dizer o seguinte, que essa disputa já saiu do âmbito municipal e até estadual. Né? A decisão ela vem da direção nacional. A Ananindeua está de uma grande importância, né? Para bater lá em cima, né? Exato. Eu acho que já é o clima do patamar do doutor Daniel. Acho que a Ananindeua está sendo discutida no Brasil inteiro, quer saber? E no Pará inteiro também, né? Dada a disputa que se estabeleceu no município. Né? Mas como eu estava falando, a direção nacional, a executiva nacional do PT vai bater martelo em relação a isso. Né? Qual é o prazo? Que é legítimo. A gente tem que falar que o PT sempre antes de cada eleição, ele constrói resoluções que diz onde as disputas se dão. Mas desculpe interromper você, professor. Não há uma interferência, eu não sei se o termo é indevido, mas não há uma interferência na decisão do municipal em relação a democracia interna, que tem uma democracia, né? Que basicamente o PT, eu sei que eu já convivo com o PT, sempre entrevisto a turma do PT a todos os níveis, mas parece que é uma democracia interna muito forte, né? E essa interferência e tal, isso não prejudica o partido? Prejudica. Na verdade, a democracia do PT, a democracia interna do PT, é que nos orgulha e que faz com que o PT seja um partido diferenciado. Que o PT elege, todos seus dirigentes. Desde a direção municipal, presidente estadual, presidente, nacional. Então, tudo é eleito pelos filiados. E a base tem voz, ela repercute. O PT não é um partido caciquista, nunca foi. Né? O PT culturalmente sempre respeitou as decisões da instância municipal, a instância mais básica que tem, mas sempre respeitou, porque a partir desse respeito ele dá voz para essas instâncias e o cara se sente pertencente a um processo, a um projeto. Né? Isso nos orgulha muito, isso faz com que o PT tenha o tamanho que ele possui. Na verdade, o que aconteceu aqui no município de Ananindeua foi coisas que foram sendo construídas, sem diálogo, sem a participação da direção municipal, estabelecidas de cima para baixo. Quando eu falo sem diálogo, eu estou falando a partir, de um tempo, eu digo lá no ano passado, que a gente procurou dialogar, que a gente procurou construir conjuntamente o processo e a gente nunca recebeu resposta objetiva. Né? De repente, a gente recebe
a orientação e quase que a determinação de que a coisa vai ser construída segundo um pensamento, que não era o pensamento que estava em construção no município, né? Que na verdade eu digo o seguinte, é uma disputa que veio para dentro do PT que ela não era nem nossa, que é uma disputa entre a governança estadual e a municipal, né? Mas acabou refletindo no PT. E hoje tem que lidar com isso, né? Mas assim, eu digo que, no final das contas, o PT é assim mesmo, essas disputas são normais do PT, né? A acirrada, acalorada, né? Mas no final das contas, a gente acaba se unindo em torno de um projeto que é o que é melhor para o partido. A gente veio discutindo, a gente veio estabelecendo um processo extremamente legal, sabe? Observando sempre o estatuto, né? Nunca fugindo dele, tanto a questão do regulamento, sabe? Procurando cumprir a risca, até as legalidade do partido, exatamente, né? Mas isso não foi observado. Mas como eu falei antes, né? O PT tem resolução que diz que quando tem divergência nos municípios, a decisão, a homologação do processo, ela se dá lá na instância nacional, em cidades como a Ananindeua, que tem segundo turno, que tem mais de 100 mil eleitores, né? Então a gente sabe que a decisão vai se dar na instância nacional e a gente está esperando essa decisão, entendeu? Nós somos obedientes às deliberações, né, das instâncias superiores, a gente vem demonstrando isso, né? E a gente espera essa deliberação da instância nacional para, sabe, estabelecer o nosso rito daqui até a eleição. O Jornal da Ananindeua Debate publicou um artigo sobre essa questão da chamada intervenção. Isso é uma posição do jornal, não é do partido de vocês, entre aspas, né? O senador e líder do governo, muito forte, o senador Beto Faro, né? Porque o Beto Faro, basicamente, ele não tem nenhum trabalho além dele. Não sei se já passou por aqui, mas é um senador, um cara que a gente respeita, em uma relação entre o governo do Estado, essa briga que você acabou de falar, e a gente afirma que deu a chave do PT a Ananindeua para o governo do Estado decidir quem é o candidato. Isso é uma posição da imprensa, não é uma posição partidária. Claro, a gente tem que jogar algumas lenhas no fogo para acalorar a discussão, para democratizar a discussão, abrir a democracia. A nossa ideia é abrir a democracia da discussão para não ficar. Então, hoje você é presidente do PT municipal, né? Você já falou da legalidade, tem o GTL, se reuniu. Aí eu fiquei. E qual é o prazo que se tem para decidir sobre se tem candidatura e quem é o candidato? Qual é o prazo, o período que vai ter que bater uma vitória? Vai ser isso? Seja nacional, seja estadual, seja municipal? Nós trabalhamos com dois prazos. O prazo interno do PT, os prazos internos, e também tem o prazo da Justiça Eleitoral. O prazo interno do PT já até se esgotou para essa decisão, né? Mas assim, por conta de um monte de situações no Brasil inteiro, de disputa, não é só aqui na Ananindeua que tem essa disputa não, no Brasil inteiro, no Pará tem muitas cidades com, sabe, o bicho está pegando esse nível de disputa. Santarém tem um problema, né? O deputado está retirando a candidatura, houve muita pressão do governador para o PT não ter candidato e tal, e também foi um quebra-pau na rua, parece que resolveu. Então, assim, né? A gente tem até o dia 16, na verdade. De junho agora. Esse é o prazo do partido ou o prazo do partido? Prazo do partido. Até o dia 16 para estar com essa questão equacionada. Entendendo? Aí, claro, mas pode ir até mais para frente porque a Justiça Eleitoral permite. Até, na verdade, a metade de julho a gente pode tomar... Vai ter que decidir se vai ou não vai. Isso. É claro que isso é ruim para o partido, porque, sabe, você fica adiando demais, fica todo mundo meio que engessado. Eu estou tão, vamos dizer assim, ligado a essa disputa, tão envolvido nessa disputa, que assim, não está nem dormindo mais. Você perde um tempo imenso, você perde muita energia quando você deveria estar construindo, tá entendendo? Um processo todo
para o PT sair vitorioso, porque sair vitorioso nesse processo é eleger um vereador, um vereador. Né? É sair vitorioso. Por quê? Porque a gente sabe que esse é o projeto do PT nacional. O PT tirou como linha nacional a eleição de vereadores. O PT tirou como linha que não ia lançar candidaturas majoritárias que não fossem candidaturas competitivas. Então, como é que você faz essa mensuração? Você faz através das pesquisas, você faz através de uma eleição anterior, onde o indivíduo disputou, sabe? Onde quase ganhou, né? Ou então está nas pesquisas aqui bem pontuado. Faz assim, para não gastar dinheiro à toa. O PT usou como tática na eleição passada, sabe? Apoiar a eleição que estava em construção, candidaturas, no caso, que estava em construção, cara, estava construindo para o próximo pleito. Isso não deu seguimento. Gastou muito dinheiro quando deveria ter eleito vereadores. O PT entende que é o vereador que dialoga com o povo, né, e que tem que pulverizar a eleição de vereadores por todo o país, porque já está olhando 2026, que é a eleição do Lula. Está entendendo? Então, seguindo essa lógica partidária, né, essa direção, essa diretriz nacional, é que nós também tiramos como prioridade a eleição de vereador. E a gente vem construindo, muito antes de tudo isso, de começar toda essa discussão, sabe, de candidaturas, e se é candidatura própria, se é defesa da reeleição do prefeito, né? A gente vem construindo nessa direção. Porque tudo quanto é reunião que nós assistimos com a Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, com a Sônia Braga, secretária de organização do PT, sabe, é direcionando o partido para isso. E a gente vem construindo para isso. Né? Mas esse envolvimento todo, sabe, nessa disputa, acaba fazendo com que a gente perca tempo e energia, sabe, e vá perdendo o objetivo central, que é a eleição do vereador. Isso é ruim para a democracia. Né? Se de um lado é importante você ter debate é ruim para a democracia quando você enterra a discussão da base. Né? Que o PT é o partido que se aflora dizer que é o partido da base. Né? A base assim, aí parece que hoje o caciquismo, não só que ele tem no Pará, o caciquismo entrando e tal, mas aí cabe a vocês decidir, cabe a gente observar de vez em quando dar uma estocada. Agora, no lançamento das pré-candidaturas que está acontecendo aqui em Lindeu, você tem muito uma situação engraçada. Né? Você teve da candidatura do MDB, que o sujeito lá que disse que vai ser candidato, ele foi vaiado, né? Ele foi vaiado. Você está em vídeo, gente, eu não estou inventando não, que eu não estou negócio de invenção comigo, não, nem fake news. Foi vaiado e o pessoal gritava o nome isso do MDB. Gritava o nome do prefeito. Foi na rua e tal, teve um para pegar, porque os caras, a gente até, a Associação de Imprensa lançou até uma nota protestando como o viés autoritário, chegaram lá, sem autorização da prefeitura e tal. Na marra, isso aí para mim foi um desgaste para a administração do governador. Na marra, a gente tem que respeitar a democracia. A democracia é um bem que a gente tem que trabalhar, ela estava frágil. Quem viu o governo Bolsonaro usado autoritário, e a gente teve que lutar, inclusive o governador também lutou contra o autoritarismo, não pode reproduzir esses atos autoritários, mesmo seja disputa política aqui e tal, isso aqui é terra de coronel, pode ter coronel, e a gente tem que respeitar a democracia, houve de respeito. Né? Você tem a outra candidatura, uma pré-candidatura do PT, uma das pré-candidaturas do PT, o pessoal disse que tinha mais gente de Belém do que o Palanque, tinha mais liderança da turma de Belém, pouca liderança de Ananindeua. Eu acho que é o clima da disputa, acabou. E gente também, muitos ônibus de Belém, Marituba, isso que as pessoas viram lá. Tá? Quer dizer, esse clima, eu acho que a posição que o prefeito está, a posição que as pesquisas apontam, a gestão aponta, claro, é uma fotografia do momento, eu acho que isso acaba mexendo aqui, ali, a disputa lá. Eu acho que depois da eleição tudo se normaliza, quem foi eleito vai ter que dialogar com todos os setores. Agora eu pergunto o seguinte, o PT, ele tem, eu acho que é 3 ou 4 gestões que não fazem um vereador. 2 gestões que não fazem um vereador. Você já falou a tática de eleger um vereador, tem a tática da federação. Hoje, dentro da federação, não sei se você pode responder isso, qual é o partido hoje que está com o maior potencial de eleger vereador? Nesse exato momento,
a gente sempre diz assim, se a eleição fosse hoje, é o PV. O PV tem nomes, que você olha para a eleição passada e vê que tem um potencial. Já tem ex-vereador, né? Tem ex-vereador, exatamente. As outras chaves. É um PV. Mas o PCdoB também tem uma candidatura forte, né? E o PT tem candidaturas se construindo. Candidaturas tanto no campo que defende a aliança, a manutenção da aliança com o prefeito Daniel, quanto no campo que defende a candidatura própria, né? Tem candidaturas muito bem postadas para esse processo. Aqui, a federação basicamente ela sofreu intervenção, porque o PV, vamos dar o nome aos bois, porque também não dá para a gente ficar três vezes ligando, sei lá, não termina nem isso, sobre alguma. Olha, houve intervenção, o PV recebeu intervenção, o PV, a direção era do vereador Breno Mesquita, eu assessorei o ex-presidente, fui assessor de comunicação do saudoso Paulo Ferreira, ex-presidente do PV. Eu sei um pouco da história do PV, eu trabalhei na assessoria do Paulo, tal, saudoso Paulo, grande, até hoje circulador pela perca do Paulo pelo processo da pandemia, e sei mais ou menos. Então o Breno vinha organizando o partido, e Plucutu, eu até liguei para o Zé Carlos do PV, o presidente do PT, para o Zé Carlos, e aí, que história é essa? O Breno, ele falou que deixou o vereador à vontade, a posição, não houve aquele blá blá blá, Zé Carlos é o jeito. Mas, vamos lá. PCdoB eu acho que é a mesma coisa. PCdoB também é a mesma coisa. O PCdoB continua na administração do Daniel. Você tem a Leila Márcia, não sei se continua na presidência. Continua na presidência e tal, mas o Jorge Ponzella teve aqui e tal, a pressão do meio do Estado. O PT que está na guerra de guerrilha, eu acho que o PT é o Partido Democrático por isso, porque não é fácil passar por aquela base, né? O PT tem uma resistência, tem um debate cultural, e aí inegável, gente, inegável, que todos os partidos podem ter. O cara, olha, acabou, não tem mais, mas o PT não. O PT, o debate, o bicho pega o debate ali e tal, e de forma democrática e tal, eu acho isso bonito, porque é a defesa da democracia. A gente pode pensar que é menos, mas é bom, porque aí você pode ter um cacique lá em cima, mas os caras dizem, olha, aqui não é bem assim, a gente vai ter que discutir. Eu acho isso a democracia. E se avançar, destrói. Eu tenho um exemplo, claro, em 86 na Bahia, eu estava lá, sou baiano e tal, e a gente definia a eleição do Valdir Pires, que foi o cara que veio do exílio, foi do governo do governo Jango, procurador, grande intelectual, professor e tal, e o pau quebrando lá, e a gente, nessa época eu era do partido, e aí houve a intervenção. Não vai apoiar o Valdir. E interviu, o pau queimou, mas acabou a base toda voltando no Valdir. Mesmo o PT lançando e tal, a base toda foi o voto, a base toda votou no Valdir. Depois, os anos passam, o Valdir se torna ministro pelo PT, deputado federal. O tempo é o senhor da razão, né? O PT levou 20 anos para se reconstruir, 20 anos na Bahia. Hoje já tem data, mas levou 20 anos, foi tipo assim, depois não elegeu um deputado e foi. Levou 20 anos e hoje se construiu uma potência. No Rio de Janeiro, a candidatura do Vladimir Palmeira. Queridos ouvintes, a gente estamos aqui entrevistando o presidente do PT, Célio Rodrigues, né? Você que está entrando na rádio agora, você que chegou agora, quem já está, já sabe. Com a entrevista aqui a gente bateu um papo. E aí, no Rio de Janeiro, Célio, também teve o Vladimir Palmeira e tal, líder estudantil, grande nome, cara que seria candidato a governador, viu a mexida lá, interviram. Acabou com o PT do Rio de Janeiro. Dizem que até hoje nunca mais se elegeu, mas não tem mais peso. E eu acho que a democracia é ruim, porque ela vai de conta às decisões da base. Entendeu? O diálogo vai ter, o debate partidário tem que ser no partido, não pode ser por fora. A imprensa não pode decidir, o cidadão não pode decidir, o cacique não pode decidir, o governador tem que ser dentro do partido, mas isso prejudica o partido. Você não tem medo que esse processo aqui prejudique o debate e a construção partidária? A gente já teve alguns experimentos nesse sentido, né? Lá no início dos anos 2000,
praticamente a imposição do Luiz Araújo. O ex-secretário lá do Edmilson. Edmilson, isso. E a gente vendo uma construção de um nome, foi o Bira Diniz. Saudoso professor Bira Diniz, grande nome. E esse processo foi interrompido por essa imposição, depois leva um tempo para se recuperar. Depois vem o nome da Sandra, defendido pela governadora Ana Júlia, na época governadora, também foi um baque, sabe, nesse processo de construção do PT. E a gente sabe que atrapalha, que acaba desorganizando internamente esse processo de construção, que é um processo lento, né? Que Ananindeua sempre vem sofrendo, acho que pela proximidade de Belém, né, que é o centro, área metropolitana, né? A área metropolitana, que é o centro, né, do poder estadual. Isso frequentemente vem acontecendo. Mas assim, você falou uma coisa interessante. Tá? O PT é diferente, ele é diferenciado por conta disso. Né? Se olhar o poder que possui os nossos dirigentes, a importância que eles têm no cenário nacional, né? Isso não nega a importância do governador, imensa importância no cenário nacional. Né? Mas apesar disso tudo, estou falando apesar da questão da disputa, né? A gente tem a disputa, ela é possível, tá entendendo? Ela está se estabelecendo. Em qualquer outro partido, a coisa está sendo imposta há muito tempo. Não tinha conversa. Não tinha conversa. Até exemplo, PV, PCdoB. Exato. E aqui no PT não, sabe? A disputa ela é tolerada, porque ela faz parte da nossa cultura. Você ouve muita besteira dizer que o PT está se autodestruindo, sabe? Gente que devia estar mais preocupado, gente de outros partidos devia estar mais preocupado com a questão de Belém, por exemplo, né? Onde você tem a possibilidade real da eleição de alguém de extrema direita. Pensa que é você ter uma COP, né? Com tudo que ela defende, você ter gente que defende o inverso disso na prefeitura da cidade onde ela vai acontecer. É capaz até de viabilizar, viu? Com certeza. Não quero levar aqui, não. Aí, gente, você tá... Os caras não gostam do meio ambiente, que você tá... A extrema-direita detesta meio ambiente. Defende garimpeiro, defende a detonação da natureza, a derrubada da floresta. Exploda, acha que a COP é um absurdo. Da soja, exato, defende tudo isso. Né? Então, pessoas do partido do prefeito, né, às vezes, de estarem preocupadas com essa possibilidade, não é preocupado com o PT, falam besteira. Tipo, o PT está se autodestruindo. Aqui, tá... Não, a disputa faz parte do nosso DNA. Tá entendendo? E o PT cresce nas disputas internas. Todo mundo sabe disso. Ele não tem o tamanho que tem à toa. Não. A gente construiu uma democracia interna que possibilita as disputas, o que aparentemente para fora, sabe, diminui, a gente não diminui. E a gente cresce nas disputas. É à toa que o PT é o segundo partido nacional em filiação, e a gente pretende filiação aquela que vai para aquela que vai para o primeiro, que é o MDB? O MDB. Mas aquela filiação que vai para o TSE. Né? Em filiação interna a gente é primeiro disparado. Tem 4,5 milhões de filiados internamente. Então a gente transferir isso, tá? Esses dados para o TSE. Tá entendendo? Então, dizer assim, o PT vai ser... Não vai não. Não, eu acho que o PT provou que não. Ele é um partido... Você teve aí aquele período mensalão do caralho. Sempre se reagrupa. O Lula foi preso e hoje é sai mais forte. Existe. Isso é babaquice. É verdade. Então sempre sabe se reagrupar e sai mais forte. Quantos não disseram que ele estava acabado, você acabou de dizer aí? Que não existia mais, era melhor mudar até propuseram isso. Mudar o nome do partido. Como muitos fizeram aí, né? Muitos fizeram isso. Não, o PT não mudou, se reergueu, é o partido que está na presidência da República, né? É a segunda bancada nacional, tem uma importância necessária para o Brasil. Sério, e as políticas públicas do governo Lula aqui em Ananindeua? Como é que tá? Tá chegando e tal? Como é que tá? A Ananindeua sofreu nos últimos anos do governo Bolsonaro a falta de política pública aqui, chegando aqui no município. Na verdade, o Brasil todo. O Brasil inteiro sofreu com a falta dessas políticas. E a Ananindeua sofreu também.
Você não via chegar, você não teve empreendimento sendo inaugurado aqui, Minha Casa Minha Vida. Não teve o aumento do Bolsa Teve Família. um que foi que era do tempo do Lula. Não, foi lá no Cuí. já estava finalizando. Era já. do governo Lula. Isso. Do governo Dilma, desculpa. Você não tem aumento do Bolsa Família, sabe? Você não tem aumento do número de beneficiados do ProUni. Você não tem. Você tem agora a retomada dessas políticas, né? E a gente agora visualiza que vai dar uma acelerada. Até porque o prefeito se filiou ao PSB, o partido do vice-presidente, da base, do governo Lula, do presidente Lula, né? É o vice-presidente, além de ministro da Indústria e Comércio. Né? Então a gente e tem jogado ele, mas Lula joga um Sim. É um cara hoje como o Zé de Alencar foi, sabe? No cumpre o mesmo papel. Cumpre o mesmo papel. E a gente vê que essa relação, sabe, com o governo federal vai possibilitar, sabe, cada vez mais a implementação dessas políticas no município. A gente já vê, já o anúncio de tantas mil unidades de Minha Casa Minha Vida, o aumento do número de Bolsa Família aqui no município, do ProUni. Mas essa relação do governo municipal com o governo federal, a partir do PSB, a partir do vice-presidente, a gente acha que vai dar uma intensificada nessa. Por sinal, Kleber, por sinal, sério, desculpe dizer, só para dar uma esquentada aí, quem se sereniou, que fez as cerimônias da Casa do Pará para o governador foi o prefeito, né? O doutor Daniel, o prefeito. O governador estava dando uma viagem, não sei para onde, e quem foi o cerimônia foi o prefeito, o doutor Daniel e a deputada Alessandra, e o deputado Érico Monteiro foram receber o vice-presidente lá no aeroporto, lá no encontro da indústria, do comércio, tá? Deu destaque. Quem recebeu foi quem apostrou no Pará enquanto vice-presidente. Eu acho que é a primeira vez que o governador vem aqui já como vice-presidente, ele já veio de fora, foi o prefeito. Eu acho que significa isso, o poder e o respeito que hoje a Alemanha tem nas condições. Então, assim, essas políticas, a gente sabe, elas são do DNA do Partido dos Trabalhadores. Né? Quando o Partido dos Trabalhadores está no poder, a população já espera que políticas públicas que beneficiam a população sejam implementadas. E a gente é cobrado por isso. Né? E a gente, claro, com mandato... Cobrado até mais, né? Exato. A gente tem mais acesso, sabe, as pessoas que lá em cima estão no poder, sabe, direcionando essas políticas. É por isso que a gente luta para ter um mandato, porque o mandato torna o partido diferenciado. Até na busca, sabe, até no acesso a informação da população. Exatamente. Sério, está tendo uma polêmica agora, que eu acho que é cortina de fumaça, sobre a privatização das praias. Tem alguns baronatos lá que querem ter seu espaçozinho privatizado. Aquilo dali é área de marinha, área de união, não pode ser vendido nem ali. O relator é o Flávio Bolsonaro, está no Senado, que é o filho do Bolsonaro. Né? E ontem em um grupo de WhatsApp, conversando com os amigos da Bahia, e vamos fazer uma manifestação, vamos para a rua. Eu digo, não, vamos para a praia, né? Vamos para a praia, porque na praia não tem. Eu falei para ela, gente, eu acho que é mais uma cortina de fumaça. Primeiro, eu acho que isso não passa. Essa coisa não passa, não tem como, não tem passado. Lula vai votar, o STF, mas tudo bem, eu acho que os caras ficam criando essas pautas aí para desviar o assunto. Eu acho que eles se preocupam com a economia que está bem. Essas coisas desviar o assunto para polarizar. Como fala aquela menina do G1, a Bia Sade, que ela fala que ninguém já tem uma produtora preparada, uma produtora lá na Câmara, cada um já tem sua produtora independente para fazer videozinho para lacrar na internet. Que a direita está fazendo isso, está vivendo isso. Né? Então, nesse toque eu fico pensando, pô, imagine se aquele cara lá se reelegesse.
Isso Sim, isso tudo passaria. passada, com passo bom, e a gente tá. Aquele cara que é pobre, que não tem, sei lá, ou um servidor público, ou trabalhador que pira a volta desse cara, ia ser seus destruído, estava voltando para o seu algoz. Uma vez o Lula falou que o povo tem mania de voltar no seu algoz, no tempo que o PT não conseguia ganhar a eleição. E é verdade, né? A gente tem essa coisa aí. E essas pautas todas, são essas pautas que tem que combater. Por isso que a importância de setores de progressistas estar no parlamento, acontecer no parlamento, estar em prefeitura, porque e atrair setores liberais conservadores, do que jogar na mão dos leões. Eu acho que é isso. Eu acho que tem essa disputa também, né? Tem, e a gente tem, sabe, a Câmara mais conservadora que o Brasil já teve. É essa daí. Com essas pautas, que são pautas que superam as pautas neoliberais, que são pautas do capitalismo selvagem mesmo, sabe, da destruição em busca do lucro. Para a Câmara Federal. Né? Na Câmara Federal. Se a Amazônia continuasse a ser devastada no ritmo que estava sendo, quando o Salles até disse deixar a boiada passar, a gente ia ter consequências do ponto de vista climático muito mais graves do que o que está acontecendo. O que está acontecendo já tem reflexo direto. A Amazônia tem um papel de extrema importância, porque quando você mexe com ela, você tira todo um fluxo, um processo da natureza, sabe, que distribui chuva por toda uma região que vai até o sul do país. Que essa porrada que deu aqui, esse espírito de chuva bateu lá no Rio Grande. Exatamente. O Zé Carlos PV falou isso, que ele teve ficha. Então, você tem, sabe, um acontecimento desse lá no Rio Grande do Sul, que é consequência da agressão direta à natureza. E os caras ainda defendendo a pauta dele. Aí você percebe que eles não têm compromisso nenhum com o povo, com a população, com o Brasil, com a natureza. E a natureza, acredita, ela reage. É o que está acontecendo. Então, eleger esse tipo de gente, sabe, é você eleger gente que tem um projeto de destruição do planeta Terra. É isso que está acontecendo. E esse povo quer governar Belém. Sabe? Durante a realização de um evento, sabe, que pensa tudo isso, que se preocupa com tudo isso. É o principal evento mundial hoje em defesa do meio ambiente, em defesa do clima, em defesa, sabe, da natureza. É o principal evento. Belém tem essa situação, né? Porque da Bahia, quando eu era menino, meu pai falava ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ele, pior sem ele. Eles negaram que a administração não foi boa, eu acho que... Tem muito problema, mas assim, sabe, muito problema deixado também. Tem deixado e tal. Foi uma herança, aquilo ali você pode chamar de herança maldita, que foi equacionado agora. Tem que reconhecer isso. Solucionou e já não tem mais aquela discussão sobre isso. O cara pegou a carga pesada, eu acho que houve incompetência, eu acho que tem... Eu entrevistei o vice-prefeito Edilson Moura, ano passado, Edilson veio aqui no estúdio, um grande parceiro. Tomara que continue vice, a gente... Falei até com o Edilson perguntando assim, como é que está a disputa, ele falou que tem um prazo. É um grande nome, Edilson, foi secretário, foi prefeito, é um cara que age muito caladinho e tal. Eu pensei até que ele era mineiro, mas ele não acabava. Edilson, e eu falei para Edilson aqui, olha, Edilson... Eu pensava que ele era baiano. Sério. Ele me falou lá, sem marcar para vir para cá. E Edilson falou, a gente conversando aqui, e eu falei, Edilson, olha, se eu fosse o Edilson, eu exonerava toda a comunicação da prefeitura, porque eles são na época, né? Há uns 2 anos, foi ano passado, início do ano passado, foi ano passado, eu disse, eu exonerava toda a comunicação da prefeitura, porque são muito incompetentes, falando para isso aqui. Passou 3, 4 meses depois, claro, não tem nada a ver comigo, que dera, eu não chego, tenho nem comunicação de prefeitura de Belém, não tenho nem contato com ninguém de lá, só com o Edilson, que é uma relação pessoal, e aí foi demitiram lá o pessoal e botaram o marqueteiro, eu acho que a partir dali começou a dar uma melhorada, e as políticas e tal, o COP... Deu uma respirada. Hoje Edmilson está dando uma respirada e tal, porque aquela assessoria era muito incompetente, muito. Mas era o que chama assessoria diário municipal. Porra, eles faziam diário municipal, tem que fazer a lei. Mas vamos lá, Fred, continue aí do nosso papo aqui, estamos aqui com
Célio Rodrigues, presidente do PT de Ananindeua. Célio, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você é militante político, você é um cara que vem desde o movimento estudantil, experiente, já está um tempo na frente do PT, mesmo sem o PT mudar, mas é um partido que influencia. Hoje, a nível de Estado, claro, você está no seu quadro político, daqui a pouco pode estar no estadual. A nível de Estado, como é que você vê o processo eleitoral a nível de Estado? A nível de Estado, eu falo os municípios, como é que está o processo e tal. O que é que você está avaliando das grandes cidades? O Helder continua com o maior número de prefeituras. Você acha que vai ter alguma rebelião no meio aí? Como é que você vê isso aí? A tendência natural, sempre acontece isso, com o partido está no poder no Estado, a tendência natural é o governador eleger, sabe, uma imensa maioria de prefeitos. Ele tem um projeto de eleger 100, no mínimo, 100 prefeitos. Eu falei que ele queria ser oposição, eu e Dormel. Mas vamos lá. Mas assim, né, nem sempre o projeto se concretiza. Nem sempre a política e a matemática andam juntos, né? Andam juntos, exatamente. Porque a gente está vendo aí muita tensão nos municípios. Exatamente por essa coisa de querer se estabelecer e dominar tudo quanto é espaço. Então, quando acontece de um prefeito aqui ou de um candidato aqui recuar, porque existe aqui de cima a intenção do apoio a outro, o cara recua, fica calado, mas não engoliu. Mas guarda mágoa. Mas guarda mágoa. Né? Isso está acontecendo em muitos municípios do Pará. Sem falar também que você tem uma área do sul, sudeste do Pará, com as Amazônicas lá, sabe? Onde o agronegócio é forte, onde tem muita gente de fora, no Pará, o bolsonarismo é forte. E já tem essa oposição que é natural ao governador, tá entendendo? E a oposição natural ao governador e a nós também. O povo que faz enfrentamento diário com a gente, tanto no espaço local, no município, quanto no estado. Tem até uma cidade lá que, nesse processo do 8 de janeiro, a polícia metendo de bala para desobstruir, levou um cara de cara preso ali, os caras estavam propondo uma guerrilha mesmo. Eu vou me lembrar o nome para ver se me lembro até o terminal. A cidadezinha lá para Porto de Mós, acho que é Porto de Mós, que é cadeira. Teve a hora que a polícia rodoviária entrou lá, metendo porrada, que eles tocaram fogo no carro da polícia. Quando veio também veio a rebordola veio dura. E o Estado tem que mostrar para que veio. É isso. Senão eles ocupam o espaço. Senão lacalha. Eles fazem isso com o IBAMA, frequentemente, sabe? As operações do IBAMA. Com a Polícia Federal, os caras tiram contra a polícia. Respeito. Agem assim mesmo. Acho que os interesses deles são supremos a qualquer coisa. Mas assim, eu estava falando, né? Vai eleger uma imensa maioria, tá no poder. O Jacqueline fez isso, antes dele, o Almir fez isso, né? Então, quem está no poder central, no Estado, tem essa capacidade, a possibilidade e a capacidade, sabe? Tanto de fazer a cooptação, que é o que acontece muito, né? O cara mudar de partido para vir e tal. Naquele momento é interessante que o cara está no partido do governador, até para trazer recursos para o seu município. O municipalismo no Brasil é tão fraco que o cara nem ousa fazer qualquer tipo de oposição, sabe? Assim como o federalismo é muito forte. Fazer oposição, então o cara se coloca na dependência, ele vem para o partido, entendendo, para melhorar a relação, até para trazer mais benefícios para o seu município. Então traz sim, mas toda super exposição, sabe, ela vai desgastando aquele que está super exposto. Aconteceu com o PSDB, acontece com qualquer um. Então a gente entende que o cenário é esse e a gente não está fazendo críticas a isso, né? A gente tem mais é que trazer mesmo pessoas para esse centro que vai estar ao lado, entendo eu, sabe? Porque aí rola uma debandada também de muitos, né? Vai estar ao lado da reeleição do Lula daqui a 2 anos. Então,
se o governador ampliar nesse sentido, não só para ter um número tal de governadores, mas também, sabe, ter um número tal de prefeitos, desculpa, sabe, mas ter também esses prefeitos engajados no projeto de, sabe, de reeleição do presidente, aí está fazendo um grande trabalho. Sabe, deixa eu te perguntar uma coisa. Já teve 2 meses que o grupo de comunicação da família do governador veio metendo um cacete do doutor Daniel. É todo dia inventando história. Eu até brinquei com o pessoal, tinha uma matéria que eles falavam do IPTU, que subiu, e uma foto do lixo. O negócio. Um lixo lá que inventaram lá, tinha foto e tal, tá inventando lá. Em Belém a mesma coisa, eles vinham dando porrada. Eu até fiz a matéria que o cara tirou o prefeito de Ananindeua e o prefeito de Belém com mal. Aí teve a inauguração do Posto Socorro e parece que o Helder deu uma baixada de bola em relação a Belém. Chegou de mil, não sei o que, eu acho que ele viu um desgaste que estava tendo. Eu acho que está tendo o mesmo desgaste que ele deu, essa porrada. Eu acho que está sendo inverso. Esses ataques contra o prefeito Daniel, eu acho que, pelo menos na população de Ananindeua, está tendo inverso. Por que o cara está atacando? É tipo o vereador. Tinha os vereadores da oposição, com todo respeito seja oposição, não tinha oposição. Tinha cara, quando a gente ia fazer matéria, cobrir o prefeito, os caras ficavam atrás, tipo papagaio de pirata para aparecer. E hoje apareceu oposição. Eu acho que a oposição é salutar, dá uma oposição louca, maluca. E aí nós tivemos uma cena muito chata, muito ruim, que foi o bate-boca entre um vereador, não vou nem falar o nome, né, e um secretário, sobre uma disputa de rua, né? Teve até o auxílio do jornal lá, a luta do asfalto. Eu, pessoalmente, eu vejo aquilo ali ridículo, Quer dizer, porra, quem está lutando para dizer que é rua? Primeiro, eu acho que a prefeitura, ela tem a questão, a municipalidade, quando a Constituição aprovou o tema da municipalidade, colocou que o município é administrado pela prefeitura. É óbvio. Se o governo faz uma obra, a prefeitura faz uma obra, é bom para o município. Agora, eu me lembro que saiu uma pesquisa no ano passado, acho que ano passado, fizeram uma pesquisa. A Docs fez uma pesquisa e falava que a população se sentia em relação ao prefeito. Aí fizeram a pesquisa. Belém, qual é tentar pegar o termo lá que a Docs colocou, qual é tipo, essa aceitação que você vê um prefeito de Belém, quem que você vê quem é o prefeito tal de Belém? Aí botaram, e os 70% que é a pessoa. A sensação que o Helder era o prefeito de Belém. Aqui deu o contrário. A aceitação que o doutor Daniel era 80% em relação, que era o prefeito realmente o prefeito. Tipo assim, pesquisa, estou falando isso, gente, porque é pesquisa, não estou inventando da minha cabeça, é uma pesquisa. E aí veio à minha cabeça essa situação lá essa briga entre o vereador e o secretário, que deu repercussão, entendeu? Essa briga é uma briga que não ajuda nem o município do estado, por exemplo. Eu acho que a obra tem que ser feita, agora tem que respeitar os marcos constitucionais da Constituição, que quando o prefeito não faz, ninguém esquece, aí o prefeito vai lá e faz, aí vai a disputa política. Eu acho que é bom, agora tem que respeitar a questão da Constituição e da municipalidade, né? E hoje você acha, como é que vai ser essa campanha? Vai ser acirrada? Ela já é diferente de todas que nós já assistimos, sabe? Vai ser uma guerra. Eu não sei se não uma disputa acirrada, não acredito nisso. Mas vai ser uma guerra devido da disputa. Isso aí. Eu acho que a disputa para o legislativo que vai ser atômica. É, exatamente isso. E essa briga que você falou aí do vereador, lá no seu bairro, reflete isso, né? Porque acaba quer mostrar que tem trabalho, quer mostrar que está fazendo, que foi ele que conseguiu aquela obra ali. E quando ele perde o apoio do gestor municipal, sabe, fica meio difícil dar resposta para a população que está esperando isso, esperando aquilo, né? Então a briga se dá já nesse sentido. Mas assim, sabe, se essa disputa, se essa briga, se for para melhorar Ananindeua, que em geral acontece isso, sabia?
a disputa entre dois poderes acabam melhorando, né, para o município, acabam melhorando a construção de coisas no município, o número de coisas construídas no município. Acaba melhorando até a vida da população. Aconteceu em Belém, na primeira gestão do Edmilson, a disputa entre Edmilson e Almir Gabriel. Edmilson fazia uma coisa, o Almir, para não ficar por baixo, fazia outra. Um fazia um canal, o outro fazia o outro canal, um fazia uma macro drenagem. Lá começou essa história de macro drenagem em Belém. Edmilson começou isso em Belém. Aí ia lá, o Almir fazia outra. Se aqui acontecer a mesma coisa, é saudável, é bom para o município. Se vier o governador fazer, inaugurar tal coisa aqui, o prefeito inaugura ali, isso é bom para o município, né? E eles estão muito voltados para cá. Você tem ação social quase no final de semana, aqui em Ananindeua. Nunca se viu tanta cesta básica. A população está sendo beneficiada. Então, do ponto de vista da população... Eu só acho que eles estão usando escancaradamente eleitoral. Acho que isso é... aí a justiça eleitoral, a justiça eleitoral vai falar a respeito. Ação social do governo, nome lá de candidato. Acho que isso é ruim, né? Isso passa por cima de tudo. Que seja o rei, mas o rei tem a Constituição para cumprir. O rei constitucional, né? Tem que ter. E antes havia o absolutismo monárquico. Você entende muito bem essa questão de história. Mas sabe, não sei se você concluiu, eu queria outra coisa que eu tenho observado. Isso já do ano passado. Eu tenho colocado. Tem candidatos aqui que foram parlamentares que vai perder patrimônio eleitoral, eu acho. Essa é a opinião pessoal minha. Porque a disputa está muito centralizada na questão da gestão. Quer dizer, as pessoas vão, não é o princípio da gestão, as pessoas vão voltar também com o olho da gestão que está muito boa. Então a última pesquisa da Dogs aponta um percentual de alguns, eu não vou falar o nome, que tiveram mandato estadual, mandato de vereador, todos eles, mandato de vereador, mandato estadual, aquilo. Mas eu acho que se manter aquele percentual, claro, a pesquisa e a fotografia do momento, eles vão perder patrimônio eleitoral aqui. Eu acho que pode ter votação. Claro, são votações que não são correlatas, os legislativos, mas podem perder o patrimônio eleitoral. Eu sei que isso pode influenciar na eleição. Senão tem um cara aqui que diz que vai ser candidato, e aí o pessoal diz que ele não ganhou. Ele não ganhou nem na cidade dele, vem fazer o que aqui? Eu não vou falar o nome do candidato. Está no meio da rua e tal, entendeu? Isso pesa no imaginário do povo. O povo é sábio, a palavra do povo. Paulo Freire sempre falou isso. Se o povo fala, escreve, deixa o povo falar, mesmo da sua forma errada, deixa o povo falar. E eu acho que isso vai interferir no patrimônio eleitoral. Aqui. Como é que você vê essa questão da disputa em relação ao que eu falei? Olha, eu entendo o seguinte, né? Você tem um prefeito que é bem avaliado pela população, isso é fato. É só você olhar as pesquisas, é só você andar na rua. Bem avaliado. Posso fazer uma pergunta para você rapidinho? Pode. Qual é a nota que você dá no Parque Cultural Vila Lomari? Você como político do município. Já foi lá? Já fui. Qual é a nota que você dá? Teatro, tá? Eu dou nota 9, eu não dou 10 para dizer assim, tá. Não, tem as coisas assim, a parada e tal, mas é 9. E você que é historiador. Isso, é um espaço excelente para a cidade. É um espaço necessário, que já vinha sendo uma luta, né? Uma luta do Centro Cultural Rosa Luxemburgo, sabe disso, um teatro para Ananindeua, sempre, todo espaço, todo lugar eles faziam essa defesa. E tá aí, o espaço está sendo ocupado, e aí a gente, para ser nota 10, precisa ser ocupado pelo povo da cultura, sabe? Por quem faz cultura. Apesar desse espaço, mas esse espaço tem que ser democratizado o máximo possível, o povo que faz cultura. Né? Então, assim, como eu estava falando, né? Eu tenho um prefeito que é bem avaliado, mas você tem uma disputa, que é a disputa de 2026. Essa eleição aqui já é a antecipação dessa disputa, sabe? Felizmente por um lado, infelizmente por outro, né? Porque você tem prós e contras nessa disputa aí. Passa, tá? De 2026 passa por aqui, né? Então, o que existe de fato? Existe assim, ó, aqui está o governador, né? O governador olhando aqui o crescimento político do prefeito.
procurando diminuir, né, sabe, esse crescimento político, já, tipo assim, olhando para 2026, já mantendo um tamanho que ele quer que esteja. Né? Isso aí pode funcionar ou não. Porque assim, o governador vem com uma estratégia, lança N candidaturas aqui, né, de gente conhecida no município, deputado, ex-deputado. Se não funcionar, o que vai ficar para o imaginário popular? O que vai ficar na mentalidade do povo? Sabe? Que o governador foi derrotado. Vai ficar isso. Né? Você fala, passou tudo agora. Mas se funcionar, tudo bem para ele. Né? Particularmente, não está funcionando. Pelas pesquisas feitas até o presente momento, não está funcionando. Uma outra coisa aqui, estamos no final, ó, dizer, quando a gente, sabe, aderiu ao governo municipal do Dr. Daniel, a gente aderiu... Foi formalmente, teve todo o processo legal, o diretório decidiu. Foi uma decisão do diretório municipal. Entende? Isso tem que ser respeitado. A gente decidiu, por quê? Porque abriram para o PT um espaço para dialogar com a população do município. O PT fala ainda, estava mais, mas fala ainda muito para dentro, tem que ir lá para fora. Quando você vai numa feira de agricultura familiar, sabe, você tem lá 1000 pessoas, a primeira feira tinha isso, cara. Você está falando das políticas do governo Lula para 1000 pessoas. Você vai na outra com 500, 600 pessoas. Você vai nos bairros, principalmente os bairros onde tem agricultura familiar, a pesca, e você dialoga com aquela população que exerce, sabe, essa função. Você está levando para essa população, para essas populações, ribeirinho, quilombola e tal, sabe, só da agricultura familiar mesmo, da pesca, você está levando as políticas do governo Lula. Você está levando a marca do PT para essas comunidades. Você está levando o PT e o que ele defende para fora de si mesmo. Fica muito, às vezes, numa discussão interna, sabe? Isso não faz parte do crescimento. Então, houve a possibilidade do crescimento real do PT junto à população e da possibilidade também do PT reconquistar a sua vaga na Câmara Municipal a partir desses espaços, entendeu? Espaço de poder, você tem que saber usar, você tem que utilizar, claro, sempre em sintonia com aquilo que defende o governo Lula. Beleza. Sério, a gente já está terminando, já tem uma hora, demorou, mas deu uma hora, deu bacana a nossa entrevista aí. Obrigado ao vídeo da Rádio Mega Cidade, que está até agora ouvindo, escutando a entrevista do presidente do PT, Célio Rodrigues. E a gente fala que essa entrevista ela vai estar no podcastbaiano.com, através do YouTube, e também na próxima semana, editada na TV Interação, canal 17. É isso, Célio, eu queria que você fizesse, se você quiser falar mais algumas coisas, a gente só não fica até meio-dia, que horário, até mais 2, 3 horas, porque é horário nosso até meio-dia. Eu queria que você fizesse suas considerações finais para os ouvintes, se despedir dos ouvintes, e já deixar agendado um papo quando decidir a candidatura. Fique à vontade aí. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, dizer que a gente vai estar sempre à disposição, precisar da gente, de dialogar nesse sentido aí, do que está acontecendo no município, a partir, sabe, da nossa visão, que é só uma visão, a gente tem que entender sempre isso, outras visões que tem sobre o município. A gente vai estar sempre disposto a vir aqui contribuir. Primeiro isso, muito grato para você, muito grato para quem está ouvindo a gente por esse horário. Obrigado a quem está ligado na Mega Cidade, ouvindo. Dizer assim, a gente falei pouco sobre isso, pré-candidato, eu sou pré-candidato a vereador, porque eu entendo da necessidade do PT reconquistar seu espaço na Câmara dos Vereadores. Eu falei lá no começo, essa Câmara necessita de uma visão de esquerda para o município. Essa Câmara necessita que tenha alguém lá que fale do ponto de vista da esquerda para o município e para o prefeito também. Essa é a opção do vereador. Que dialogue defendendo as políticas sociais, defendendo o meio ambiente, defendendo a cultura.
eu estou me propondo a fazer essas defesas. Beleza, Então é beleza. isso, e muito obrigado pelo convite. Queridos ouvintes da Mega Cidade, a gente terminando aqui o programa Rui Baiano Entrevista aqui na nossa rádio Mega Cidade, agradecendo ao ouvinte que escutou essa grande entrevista, uma aula, o professor Célio é um grande professor e tal, e também agradecendo a você que segurou, e um abraço, professor Célio, obrigado, sei que sua agenda não é brincadeira, agradecer o convite de ter vindo aqui falar para os nossos ouvintes, esclarecer, é bom a gente ter ido direto à fonte, eu sempre falo, é bom ir direto à fonte. Kleber Góes, o estúdio é seu.